grandes coisas lá, através da vida de muitos irmãos que estão lá. E glória a Deus, sabe, em Nova Itapirema, meu Deus. Ontem, deixa eu compartilhar algo com vocês aqui. Tá tendo o rodeio aí. E na abertura eu vi algumas coisas assim, e eu fiquei pensando assim, igreja, de verdade. Eu não oro contra, não. Deixa eu expressar aqui. Eu falei, Deus, já pensou numa abertura de um evento como aquele, tiver alguém orando naquele lugar? Não me julgue, calma aí. Como assim, pastor? Você vai num lugar desse? Não, é o seguinte. Ainda que esteja num lugar que não seja o nosso ambiente, precisa ter vozes lá. Precisa ter alguém que declare o nome do Senhor. Eu falei, já pensou? Chama algumas outras pessoas, mas chame um pastor lá para orar. Gente, de verdade, a palavra, a oração é uma semente. Talvez lá no meio tenha algum dos nossos perdidos lá. Tem algum dos nossos lá que estão lá perdidos, e com uma oração essa semente pega e resgata ele. Eu fiquei pensando, Senhor, eu ia orar lá. Eu sei que muita gente ia falar de mim, mas eu ia orar com certeza. Eu ia estar disfarçado lá. Daqui a pouco eu ia falar, em nome de Jesus, sejam alcançados. E ficou aquilo, algo no meu coração. Eu acredito muito, igreja, que nós estamos nas esferas de influência. Todos nós precisamos, seja na saúde, na educação, nas artes, na economia, na política, todas essas esferas precisa ter alguém do reino de Deus manifestando a glória de Deus nesses lugares. Sabemos que tem algumas pessoas que se corrompem, eu sei disso, mas como eu falei agora no dízimo, tem alguns que pagam por outros, mas eu preciso acreditar. Nós precisamos acreditar em todas essas áreas de influência, principalmente na política, igreja. Tem que ter alguém de Deus naquele lugar. Nas próximas eleições, cuidado para quem você vai votar. Nós não levantamos um partido político aqui em cima do altar, fica tranquilo. Mas cuidado com quem você vai votar. Não vote por amizade, não vote porque alguém está pedindo algo para você. Vote com sabedoria, de verdade. E eu acredito que nós precisamos entrar nesses lugares. Então, eu pensei isso a respeito do rodeio. Eu fui no lugar, almoçar lá em Mirassol. Tem um rancho lá, chama Rancho IP. Quem conhece lá? Comida lá. Fui lá comer, né? Amém. Comer é bom, né, gente? Não, fala a verdade. Comer não é bom? Por que nós engorda, né? Meu Deus, eu profetizo retragultida na minha vida. Mojaro, pode trazer, Senhor. Olha só, deixa eu te contar, eu gerei isso no meu coração. Daqui a pouco, nós estávamos numa mesa de pastores lá. Chega alguém que compete numa prova de laço, um monte de coisa. E eu não conhecia, não sabia. E de repente eles começaram a contar deles para mim. É um casal que faz competição. Tem uns nomes lá, Cole, Horse, prova do laço, um monte de coisa, gente. E ela me contou assim, eles me contaram, quando eles ganham as competições, eles saem lá no, como chama? Na arena, eles levantam uma placa escrito, Jesus é o nosso Deus. A outra placa, Deus é o nosso refúgio. Cara, a hora que ela falou isso, eu lembrei do meu pensamento. Falei, olha isso. Eu lembrei da oração, que eu falei com Deus. E Deus falou comigo assim, filho, fica tranquilo.
eu ainda tenho os meus caminhos. Está entendendo, igreja? Por isso eu começo dizendo aqui essa noite, ainda que as coisas estejam acontecendo da forma que você deseja, o Senhor ainda tem os seus caminhos. Fica tranquilo, Deus está no controle. Fala para quem está do teu lado, Deus está no controle de todas as coisas. Só se coloca disponível para Ele, porque talvez Ele quer usar você para profetizar e declarar o nome dEle, levantar o estandarte de Jesus e falar: Jesus é o meu Senhor. E talvez nós não estejamos numa arena, num lugar tão grande, talvez é naquela empresa, talvez é naquele negócio, talvez é naquele ambiente que Deus te colocou. Você é o instrumento de Deus para aquele lugar. Tem alguém comigo aqui essa noite? Eu quero orar com você aqui. Abre sua Bíblia. Quem tem Bíblia aí, gente? Quem tem Bíblia? Cadê a Bíblia? Levanta a Bíblia aí em nome de Jesus. Faça inveja de quem está do teu lado que não tem. Fala: olha, eu tenho. Faz inveja aí. Fala para ele: cadê a sua? Fala: vai comprar ali na livraria, tem. Chegou um monte nova lá. Já sabe, não tenho condições, vem falar comigo que eu tenho uma Bíblia para você. De verdade, vocês sabem já. Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Gente, faz um esforcinho até o final do ano, compra uma Bíblia, gente. Tem que comprar, gente. Aleluia. Salmos 46, abre sua Bíblia comigo, por favor. Verso 4 e 5. Aleluia, Jesus. No 3, vamos ler junto, gente? 1, 2, 3. Há um rio. O lugar. Deus está no meio dela. Vamos de novo. Deus está no meio dela. Não será abalada. Fecha sua Bíblia, fecha seus olhos, eu quero orar com você. Pai, obrigado por essa noite, Senhor, porque nós já sentimos a Tua presença nesse lugar, Pai. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado, ó Pai. Obrigado pela Tua maravilhosa e eterna graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe os Teus filhos até a Tua casa, Pai, para uma noite de encontro, Pai. Eles não vieram me ver, eles vieram Te ver, Senhor. Eles vieram não me ouvir, mas ouvir o Senhor, Pai. E em nome de Jesus, que a partir de agora não seja mais eu, mas seja o Teu Santo Espírito falando através de mim, Senhor. Nos coordena, nos direciona, nos dá alívio, instrução e direção, ó Pai. Deus, arranca toda a distração, e que nesses próximos minutos, Senhor, nós venhamos continuar exaltando e exalando o Teu bom perfume nesse lugar. Espírito Santo, toma o Teu lugar de honra, toma o Teu lugar de glória, fica à vontade. Nós estamos aqui porque Te amamos, Senhor, e reconhecemos a Tua presença nesse lugar, em nome de Jesus. Você pode reconhecer a presença de Deus nesse lugar aqui? Aí onde você está, comece a orar aí, em nome de Jesus. Comece a chamar a mais e mais a presença de Deus. Fala: vem Espírito Santo. Fala para Ele: fala comigo aqui essa noite. Me instrui, me capacita, Espírito Santo. Ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Senhor, eu não tenho nada a oferecer, Deus, só tenho 5 pães e 2 peixinhos, Senhor, mas eu entrego tudo em Suas mãos e declaro o Teu reino, o poder e a Tua glória em nome de Jesus. Faz barulho aí, lugar de início. Faz barulho aí, lugar de início. Aleluia.
Pode se assentar. Aleluia. Eu não sei quanto a vocês, mas de vez em quando eu viajo assim, algumas coisas assim. Tem alguém que pensa assim também, gente? Às vezes, fala, uau, Deus podia me usar para fazer isso, isso e isso. Deus podia me usar para fazer aquilo, aquilo, aquilo. Tem alguém aqui, gente? Né? Pessoa, todo mundo viajando para as Maldivas, faço uma excursão, da lugar de início para ir para Maldivas. E aí de repente a gente está lá, todo mundo, eu falo, gente, a partir de agora, eu vou ser o piloto. Uai, vocês não confiam não? É Deus que capacita. De verdade, eu oro para que esse sentimento comece a gerar dentro do coração de vocês. Para que onde vocês estiverem, vocês comecem a exaltar e glorificar o nome do Senhor. Para aquilo que vocês estejam empregados em fazer ali, através da sua vida, alguém reconheça a presença de Deus. Tem alguém que trabalha na saúde aqui, gente? Quem trabalha na saúde, levanta a mão. Em nome de Jesus, que a partir de hoje, quando você tocar naqueles doentes, que não seja apenas a medicina, mas seja a presença de Deus sobre cada vida, sobre cada coração, em nome de Jesus. Quando vocês tocarem naquelas vidas, elas recebam o medicamento necessário, mas também recebam a presença de Deus sobre as vidas, através da sua vida, em nome de Jesus. Quem trabalha com cabeleireiro aí? Quem é cabeleireiro ou esteticista, alguma coisa assim? Ninguém? Hã? Certo? Não, né? Enfim, o que você fizer, faz assim com as tuas mãos em nome de Jesus. Que a partir de hoje, se tiver alguém que vier até você, que a unção de Deus também te alcance, que a graça do Senhor te instrua, te capacite, te levanta para fazer vendas, para eu não sei o que, mas que você entenda que você não é mais um naquele lugar, mas você é o instrumento de Deus naquele lugar e para aquela vida naquele instante, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Salmos 46 diz que existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela e não será abalada. E aqui eu começo a pensar, igreja, Deus é bom, sim ou não? Mas será que a gente fala que Deus é bom quando o telefone toca e a notícia má chega? Será que acreditamos que quando o dinheiro acaba, nós vamos declarar de verdade que Deus é bom? Quando a escassez chega, quando a falta chega, a gente declara de verdade que Deus é bom? Será que quando a porta se fecha, a doença chega, a notícia mal se estabelece, a gente vai declarar que Deus é bom? Nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, mas uma coisa é declarar da boca para fora, outra coisa é viver os milagres e maravilhas. Será que quando o médico diz que não há mais esperança, não tenho mais o que fazer, nós vamos declarar que Deus é bom? Quando os filhos se afastam, quando a tentativa do divórcio bate à porta, será que nós falamos que Deus é bom?
Mas eu quero declarar algo aqui nessa noite. E eu quero que você me ajude. Tem alguém para pregar comigo aqui essa noite? Fala assim para a pessoa que está do teu lado: a bondade de Deus não depende do que você vê, ela depende de quem Cristo é na tua vida e através da sua vida. Tirou muito. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. E sabe, existem momentos que nós pensamos que Deus nos abandonou, mas eu quero declarar aqui essa noite que Deus nunca acordou pela manhã num dia menos bom. Ele nunca perdeu o controle, Ele nunca atrasou um milagre, Ele nunca chegou tarde. Deus chega no tempo certo e no momento exato. Deus é bom. Tem alguém que pode declarar isso aqui essa noite? E porque Ele é bom, eu quero profetizar que esse próximo semestre da nossa vida vai ser maravilhoso. Não porque nós merecemos, mas porque Ele é. Porque Ele é. Existe um rio que não para de correr. O Salmos 46 fala, e existe algo muito curioso a respeito desse rio. Jerusalém não possuía um grande rio. Então o salmista não está dizendo de água normal, não. Ele está falando da constante presença de Deus naquele lugar. Enquanto o inimigo cerca a cidade, o rio continua correndo. Enquanto a guerra está sendo estabelecida, o rio de Deus continua fluindo. Enquanto a crise está chegando, o rio continua fluindo. Enquanto uma má notícia está batendo a porta, o rio de Deus continua correndo. Deixa eu te falar, nós precisamos entender isso, igreja. O diabo pode até fechar algumas portas, mas ele não consegue represar o rio de Deus. Ele não consegue limitar aquilo que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Ele pode até atrasar alguns milagres, sim, porque às vezes traz alguma distração e nós deixamos de acessar alguns milagres. Mas eu quero profetizar que nada e nem ninguém vai paralisar a bondade de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Existe um rio que está fluindo nesse lugar. Quer saber? Bata no peito e diga: esse rio sou eu, esse rio flui em mim. Nós somos esse rio de Deus. Quando que nós nos tornamos esse rio? Quando nós confiamos em Deus, quando nós entregamos tudo para o Senhor, quando nós reconhecemos a presença dEle e falamos: eu não sou nada sem Ti, Senhor. Ainda que o meu talento venha, ainda que o meu intelecto seja uau, ainda que eu tenha muitas coisas, mas eu sou totalmente dependente de Deus. E quando nós somos dependentes de Deus, nós entendemos de verdade que o rio que está fluindo, ele corre debaixo do trono de Deus e desce sobre a nossa vida e corre através da nossa vida. O inferno pode até fazer algum barulho lá fora, mas aqui dentro ele não consegue paralisar. Está difícil, mas eu creio no rio de Deus. Está difícil, mas eu creio no milagre de Deus. Eu não consigo ver saída, mas eu creio que Deus vai mudar minha história. Às vezes nós acordamos assim, só que nós temos o poder da decisão. Todos os dias Deus está falando para mim e para você: e aí, o que vamos viver aqui? Como vamos viver? Nossa, mas Deus não pode fazer? Não, você precisa escolher. Você precisa declarar se você vai viver um dia incrível ou se você vai viver mais um dia de murmuração e derrota. É você, igreja. Tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que sou eu e você. A decisão, cutuca quem está do teu lado um pouquinho mais forte, fala: ei, irmão, acorda, levanta,
reage. O extraordinário é Deus quem faz, mas o ordinário, o normal é eu e você. Sabe qual que é o problema, Jéssica? É porque às vezes nós pegamos promessas que Deus faz, palavras que alguém libera, e eu acredito em palavras, Deus me usa como profeta. Quem já recebeu uma profecia aí? Quem sabe até eu já liberei uma profecia para você, eu não lembro. Talvez algumas já aconteceram, talvez outras não se cumpriram. Mas aguarde o tempo certo, porque Deus é bom, Ele tem o controle de todas as coisas. O problema é que nós colocamos a profecia na frente do dono da profecia. Gente, deixa eu ensinar vocês aqui de verdade. Eu vivo, quem estava aqui essa semana sabe o quanto nós recebemos de encargo profético aqui essa semana. Só que eu pego todas essas palavras, falo, Senhor, eu confio nessas palavras, porque a profecia é como combustível para a gente ir mais longe. Mas eu preciso entender que quem vai me manter firme no processo é a palavra de Deus. Por isso que eu vivo falando para vocês, gente, compra a Bíblia. Vocês têm que comprar a Bíblia para vocês lerem a Bíblia. Porque é a palavra que vai nos instruir, é a palavra que vai nos capacitar. Ela é lâmpada aos nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus. A profecia vem para nos dar esperança, sim. Mas eu pego essa profecia e coloco ela aqui do lado. Falei, profecia, eu acredito, vai acontecer, se Deus falou, vai se cumprir, mas na minha frente vai o Senhor dos exércitos. Ele nunca perdeu uma batalha, Ele sabe o meu caminho, Ele sabe de todas as coisas, é Ele que coordena a minha vida, a minha história. O problema é quando nós invertemos isso e colocamos a profecia e fala, Deus, fica aqui do meu lado e faz cumprir. Não. Nós não cantamos? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Ou a gente canta, a profecia vai na frente. Não, é Deus que vai à frente. Então olha para mim, talvez você esteja aqui, você esteja vivendo esses dias, que tem algumas palavras que não se cumpriram na tua vida. Palavras que ainda que não aconteceram. Esses dias eu estava escutando uma ministração de um pastor, e ele falava assim, não, esse momento que você está passando não é teu, não é Deus que te colocou, não é isso. Gente, presta atenção, Deus, a gente aprende desde pequeno, né? Às vezes, com alguns, né? Eu aprendi assim, não nasci num lar cristão. Deus vai te castigar, Deus vai pesar a mão, Deus vai fazer, cara, presta atenção, Deus não amaldiçoa e Deus não castiga. O Senhor permite situações para que eu e você vença esses lugares e tenha autoridade sobre isso. Então quando a pessoa diz, esse lugar não é teu, por que não? Por que não? A vida não é só flores. A vida não é só benefícios. Tem o dia mau, tem o dia difícil, tem o dia que a resposta não vem. Mas o que nós vamos responder ao Senhor? Eu não sei se o Senhor é tão bom assim. Senhor, está tudo bem? O Senhor é bom. Senhor, não está tão bem? O Senhor continua sendo bom. É isso que nós precisamos entender, igreja. O povo sai do Egito, Deus tira o seu povo do Egito, da escravidão, e vai levar eles para uma terra prometida. Essa é a minha, é a sua história. Alguns aqui foram resgatados de um leito de hospital, outros aqui foram resgatados de alguns lugares escuros, eu não sei. E o Senhor tem um projeto, o Senhor tem um lugar seguro para nos levar. Mas até chegar nesse lugar existe um momento de transição. E alguns de nós estamos passando alguns desertos. E o deserto às vezes é necessário, irmão. É necessário para a gente vencer, para a gente ter autoridade, para a gente ser lapidado, para a gente aprender que existem lugares que o Senhor permite, mas não é para nos matar, mas é para nos fortalecer.
Cutuca quem está do teu lado e fala assim para ele: ei, você está no deserto? E se tiver, pode falar, tô. Se não tiver, não fala nada. Se tá, você fala assim para ele: então fica mais firme, porque Deus é bom. Você não está sozinho nesse projeto. Você não está sozinho nessa trajetória. Deus é bom. E por que eu sei? Por que eu tenho certeza? Deus revelou? Não, você chegou até aqui, você está aqui. Não, eu vim porque eu quero ouvir uma palavra. Não, irmão, você não entendeu. Todos que estão aqui, você tem uma direção. E qual a direção? Deus não abre mão de você. Levanta sua mão mais alto que você puder. Oração perigosa. Se não tiver coragem, pode abaixar a mão. Não vou nem olhar. Fala: Deus, me mantém firme. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Ainda que eu esteja passando no vale de sombra e de morte, eu sei que o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado, Senhor, me guia, me traz força e segurança, me mantém firme, Senhor, me ajuda, Deus, a eu permanecer e a vencer o dia mau, porque eu creio, diga: eu creio que o Senhor é bom. Aleluia, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Escute, o povo sai do Egito, está passando no deserto. No deserto não tem como plantar, no deserto não tem como florescer, no deserto não tem como fazer nada. Ele só dependia de quem? Diga: Deus. Deus. Mas no momento que eles mais precisavam, sabe o que aconteceu? Maná na porta. Todos os dias, pela manhã, o maná estava à porta da tenda. Qual que era o trabalho deles, Nayara? Levantar da cama e ir buscar. Esse que é o problema. Que tem gente que quer o maná na cama. Como eu disse, tem coisas que sou eu e você que tem que fazer. Tem perdão que precisa ser decidido e não sentido. Perdão não é sentimento, é decisão, é escolha. Coisas que eu preciso fazer, coisas que você precisa fazer. Mas quando nós damos passos de fé e obedecemos à voz do Senhor, as coisas vão se encaixando. Maná na porta. Deus deu uma direção, Alexandre. Não ajunta nada. Sabe o que o povo fez? Deixa eu guardar para amanhã, vai que falta. Esse que é o problema, igreja, que nós não confiamos de verdade em Deus. Marcelo, daqui a pouco nós vamos liberar um propósito que nós começamos hoje cedo. Todas as vezes que nós damos passos de fé, igreja, presta atenção. Todas as vezes que nós declaramos algo que vamos fazer, principalmente para a casa de Deus, algo vai acontecer para você não fazer. Vai acontecer. Nossa, pastor, mas por quê? Porque existe alguém que odeia a sua vida, que quer ver você perecer, caído, que não quer que você abra portas. E a entrega é uma chave que abre muitas portas. Talvez você não saiba, gente, mas a nossa igreja, eu vou falar, a nossa igreja ajuda outras igrejas. Porque eu acredito naquilo que o Senhor nos comissionou.
E o dia que Deus falou comigo, que através desse lugar, outros lugares seriam abastecidos, assim como José, que ajuntou os cereais e abençoou outros lugares, assim seria feito aqui nesse lugar. Quando eu disse para o Senhor, Senhor, eu farei. Sabe o que aconteceu? Quem estava precisando era nós. Quem estava precisando era a gente. Vou recorrer para quem? Eu só tenho Deus. Mas o Senhor tem feito. Nós liberamos uma palavra, nós vamos viver essa palavra. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de azeite de vinho. Não vai faltar trigo como provisão, não vai faltar azeite como unção e presença de Deus, não vai faltar vinho como esperança e alegria do Senhor, em nome de Jesus. Mas sabe por quê? Porque todas as vezes que nós declaramos algo, nós somos testados. Todas as vezes que nós declaramos, nós somos testados. Pastor, mas não faz sentido então você entregar para ficar faltando, irmão. É abençoando que nós somos abençoados, igreja. O dia que você quiser, marca um horário comigo, eu vou te contar toda a história daqui. Se não fosse por Deus, a gente nem podia passar na frente desse prédio. Então eu declaro que o Senhor é bom, porque eu sei que Ele é bom, Ele tem feito muitas coisas. E se você está debaixo dessa unção, é assim que Deus vai fazer também na sua vida, na sua história. Porque aquilo que Deus está construindo aqui não é a respeito de um prédio, é a respeito de pessoas, é a respeito de famílias, é a respeito de ministérios que estão sendo levantados aqui nesse lugar. Famílias alcançadas, casamentos restaurados, filhos destinados. Nós temos um projeto de Deus para esse lugar. Dentro de um breve tempo, daqui a pouco nós vamos ter o colégio de início, você vai ver, vai acontecer. Faz tempo que eu não falo isso, né? Mas nós temos um projeto. Nós vamos ter um colégio aqui, com fundamento cristão. Mas nós vamos declarar que Deus é bom. Fala para quem está do teu lado. Sabe o que Deus está fazendo aqui essa noite? Vai lá, seja profeta, fala, sabe o que Deus está fazendo aqui essa noite? Está mostrando para mim e para você que Ele não depende do clima, Ele não depende da terra molhada ou seca, Ele depende de um coração que acredita, de alguém que confia, de alguém que celebra e exalta o nome dEle. É isso que Ele está nos ensinando aqui essa noite. Não, igreja, tem alguém comigo aqui, gente? De verdade. Nós recebemos uma palavra para esse semestre, nós vamos viver os milagres e prodígios de Deus aqui. Tem alguém aqui? Pastor, queria ter essa fé. Se aproxima que você vai ter também. Os homens, a última terça-feira a gente está aqui, as mulheres, dia 21. A terceira terça-feira. Essa igreja não é uma igreja de evento, de movimento, é uma igreja para se permanecer, para se estabelecer. Você precisa fazer parte desse time. Venha aos cultos, legal, mas você tem que participar das outras coisas que estão acontecendo, igreja. Tem que se achegar. Vamos para a palavra aqui. Talvez alguém entrou pensando aqui, o pastor está falando tanto desse semestre, mas o primeiro semestre para mim foi igual, não mudou nada. Não. Você chegou até aqui. Eu tenho certeza que Deus fez algo. Eu tenho certeza que Deus continuou trazendo aquilo que é necessário. Talvez
não transbordou, mas eu quero declarar que não faltou nem coisa grande, nem coisa pequena. O Senhor tem entregue a você aquilo que é necessário para você suportar o dia mau, para você se estabelecer e permanecer batendo a porta, porque aquele que bate a porta será aberta, aquele que busca, encontra. Fala para quem está do teu lado assim: a bondade de Deus chega antes do milagre. Levanta a sua mão que eu quero profetizar aqui essa noite. Gente, hoje eu estou para cima aqui, gente. Tem alguém comigo aí? Ô, gente, pelo amor de Deus, os caras estão tudo gritando lá, a gente vai gritar mais alto aqui. É o Senhor dos Exércitos que está fazendo. Aí, ó. Oh, meu Deus. Quebrou até o relógio. A unção foi forte. Oi, quebrou tudo, cara. Satanás, você não vai permanecer. As portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Não vai. Levanta sua mão, vamos profetizar, vamos lá. Escute, antes do mar se abrir, você vai declarar: Deus é bom, amém? Deus já era bom, amém? Antes do mar se abrir, antes das muralhas cair, antes da multiplicação dos pães e peixes, antes da ressurreição de Lázaro. Ei, deixa eu te falar, o milagre do Senhor sempre veio, mas o nosso Deus sempre foi bom. Talvez ainda não aconteceu na tua vida, mas eu profetizo que está chegando o dia da tua... Ai, meu Deus. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está... Seu amor é para sempre. Diga! Tu és bom. Seu amor. Escute. José foi vendido, foi esquecido, humilhado, preso. Parecia que Deus tinha ido embora, parecia que Deus tinha abandonado a fé dele. Imagina um homem que cresceu na obediência. Imagina um homem que cresceu lembrando do sonho que Deus tinha revelado. E devido ao sonho que Deus tinha revelado para ele, parece que estava pagando um preço pela revelação do sonho. Mas chega um tempo que José tem uma mesa. E ele tem o poder da decisão de alimentar ou de matar. Olha isso, gente. José tem a oportunidade de estender as mãos ou de simplesmente virar as costas. Deixa eu te falar. Deus transbordou na vida de José para que ele pudesse ser resposta para o necessitado. Às vezes nós não temos tudo aquilo que nós queremos, mas de verdade nós temos aquilo que precisamos. Eu quero profetizar essa noite aqui. Talvez não está do jeito que você sonhou, mas fique em paz. Deus é bom. Vai ficar tudo bem. Mas eu preciso disso. Aquietai-vos em saber que eu sou bom, diz o Senhor. Eu sou Deus. Fala para quem está do teu lado assim, bem baixinho para ele. Fala, ei. Enquanto às vezes você reclama que Deus está demorando. Fala para ele, às vezes você reclama, né? Pergunta para ele. Se ele deu um sorrisinho, você fala,
Às vezes você reclama que Deus está demorando. Fala para Ele. Mas na verdade, Deus está organizando algumas coisas. Existem portas que vão se abrir que você nem imagina. Existem milagres que vão acontecer que você nem espera. Quando de repente de Deus chegar, tudo novo vai se estabelecer. Em nome de Jesus. Tira isso aqui, senão eu não vou conseguir pregar hoje não. Sabe quantos mil eu paguei nesse relógio? Hã? Você sabe, né? Cara, eu amo o relógio, gente. Amo. Deus é bom. Gente, isso aqui é um exemplo simples. Parece ser tão bobo. E é assim que Satanás faz, sabe por quê? Quando a gente está profetizando, cara, declarando que Deus vai fazer, algo vem e tenta nos distrair. O bloco do meu motor racha, o cabeçote espirra para tudo quanto é lado. Eu não sei, cada um tem uma verdade aqui. O relógio cai e quebra. Mas fica firme. Filho, levanta a mão, filho, você de bigode aí, ó, atrás, isso. É a primeira vez que você está aqui? É a primeira vez. Eu não posso profetizar na primeira vez, porque depois não volta. Levanta a mão. Fala o mais alto que você puder, assim, ó. Deus é bom. Deus vai mudar minha história. Deus vai mudar minha vida, porque Deus é bom. As quedas, as quebras não fazem parte do plano final, faz parte do projeto do agora, diz o Senhor. Estou eu te lapidando, estou eu te fortalecendo. O deserto não veio para te matar, veio para te aperfeiçoar. Fica firme, porque eu sou bom, diz o Senhor. Sou eu quem trago coisas grandes e coisas pequenas. Sou eu que trago aquilo que é necessário para essa próxima estação. Para de se preocupar com essa semana, porque eu já declarei o que vai acontecer. Apenas confie na minha palavra, se aproxime e saiba que o Senhor é bom, em nome de Jesus. Recebe no teu espírito essa palavra, em nome de Jesus. Deus é bom. Escute, nós estamos sobre uma palavra nessa igreja. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de azeite de vinho. Deixa eu te falar, o trigo representa provisão, assim como eu declarei, mas também representa maturidade. Deus não prometeu apenas dinheiro, recurso financeiro para nós. Ele prometeu fartura, abundância, restauração e devolver danos perdidos. Deixa eu te falar, quem aqui já perdeu o tempo? Como assim, pastor? Talvez você olhe para trás e fale, poxa, eu perdi tanto tempo fazendo isso. Se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse voltar atrás. Quem já perdeu dinheiro nessas escolhas? Quem já perdeu a oportunidade? Quem já perdeu pessoas? Escute, talvez você não possa voltar atrás, mas Deus está chamando alguém para viver um novo começo, um novo início aqui essa noite. Deus está chamando alguém para começar algo novo de novo a partir de agora. Se você quiser, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de azeite de vinho. A fartura não é às vezes somente financeira, mas é paz,
é saúde, longanimidade. Escute, nós olhamos para Jó, conhecemos a história dele, sabemos o final. Hoje, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, porque Deus restaura tudo na vida dele, restabelece tudo. Mas e quando aconteceu as percas? E quando ele perdeu os bens? E quando ele perdeu os recursos financeiros? E quando ele perdeu os filhos? Até mesmo no processo, na luta, agradeça a Deus porque Ele tem sustentado você. E vai continuar sustentando. Porque Ele é bom. Eu quero declarar aqui essa noite, que quem escreve o teu último capítulo, quem escreve o capítulo final da sua vida, da sua história, não é suas dores, não é sua dificuldade. Quem está escrevendo a sua história nunca perdeu uma batalha. Ele está nos céus agora, sentado num alto e sublime trono, e Ele está olhando para mim e para você aqui agora, e talvez está perguntando para alguém aqui: a quem eu enviarei? Com quem eu posso contar aqui essa noite? Salmos 46 diz que existe um rio, e esse rio alegra. Quem bebe desse rio não vive da recompensa ou da economia, não vive das circunstâncias, mas vive da presença de Deus. Eu quero declarar que esse rio está fluindo aqui. Esse rio está fluindo dentro de cada um de nós. Talvez tem pessoas aqui ainda que estão pensando em algo lá fora, você não está conseguindo se conectar. Você está pensando em algo que aconteceu agora à tarde. Ei, para tudo, Deus está falando com você. Esqueça tudo, é você e Deus e mais ninguém. O caminho aberto pelas águas faz romper. Haverá. Feche seus olhos, feche seus olhos. Ouça a voz. Cante comigo, vem. E Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto, e haverá Ei, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar. Talvez você chegou aqui nessa noite e você está escutando essa palavra, e você é um desses que precisa ser levantados aqui essa noite, com os olhos fechados, sem olhar para ninguém. Enquanto nós vamos ministrando essa canção, eu gostaria que você começasse a ficar em pé no seu lugar. Você que precisa ser resgatado, você que precisa ser levantado aqui essa noite.